os comentários. Eu não sei você, quando eu vou comprar uma máquina, nós compramos aquela máquina da igreja de cortar grama que vive parando, por causa dos comentários da internet. Onde que eu quero chegar com isso? A gente faz indicação de tudo que é bom. E eu não sei você, aquilo que é bom eu compartilho. Pode ser, os meninos estavam lá em casa ontem e tomaram kefir de água. Bom, os, os menos frescos, né? Dá para passar o kefir de água? Aí eu faço isso, gente. Eu não, os meninos estavam lá, mas como é que é isso? O que é kefir? Falei, não, pera aí que eu vou coar e vocês vão tomar. Eu gosto de indicar as coisas. E eles tomaram kefir. Menos um. Aí eu acho interessante partilhar aquilo que é bom. Vocês concordam? Hã? Eu acho que se a gente tivesse essa prática, muitos de nós, a gente se instruiria muito mais. Nossa igreja tem uma dinâmica, grupo pequeno, para isso, para que a gente juntos possamos acessar um conhecimento da Bíblia muito maior. Porque eu ouvindo você, eu recebo uma coisa que eu não tenho. É isso, na partilha a gente vai recebendo uns dos outros e aquilo que você tem se torna complementar com o que eu tenho e acaba somando e me abençoando. É isso que a Bíblia diz, edificando. A edificação mútua da fé, ela acontece quando aquilo que você tem toca o que eu tenho, e aquilo que eu tenho toca o que você tem, e assim a gente vai se construindo. Só que sabe o que acontece? Eu quero questionar hoje com você por que as pessoas elas não têm essa mesma facilidade de falar do evangelho. Eu quero falar de evangelização, mas sendo leve. Pastor, e o visitante? Ele não é um cristão evangelista. Não, não é essa a proposta, não é falar para você, você tem que evangelizar. Não, isso é algo que, é igual eu falar para você que você tem que orar. É uma atividade cristã. Eu não tenho que falar para você fazer o que você tem que fazer. Todo dia de manhã você prepara café para sua família ou para você se veste, você se arruma, você sai de casa, você faz suas higienes pessoais ali, a básica, ou toma um banho, não sei como é que é a sua dinâmica de manhã, mas você faz aquilo porque faz parte da atividade, é parte do dia. Então tem coisa que faz parte da vida cristã e já faz parte da dinâmica. Não se pode falar que a pessoa deva fazer aquilo já faz parte. Então a minha proposta não é falar da parte em si de vai e faz. Eu quero mostrar a você que a pessoa que compartilha o evangelho é alguém que bebeu os benefícios. Essa pessoa ela tem em si, ela fala assim: como que eu não levo isso adiante? É como que eu me calo? Eu fico me perguntando às vezes, acha que essas dinâmicas são boas, pensar outras coisas da vida. E eu fico pensando assim, Anselmo, se eu deixasse hoje de ser pastor, eu conseguiria ficar em silêncio, como muitos cristãos são? A experiência deles é calada, é silenciosa. Não, eu não conseguiria. Gente, eu faço os outros beber kefir. E para você entender, estava com 48 horas de fermentação, tem gosto de vinagre. Eu exprimi um limão dentro e dei para ele. Estava fermentado literalmente, cara. Fica uma bebida gasificada, mas com gosto extremo de vinagre, por causa dos 48 horas. Eu fiz eles beberem. Como é que eu seria se eu não fosse pastor? Será que eu conseguiria ficar em silêncio? Eu não fui pastor a minha vida toda cristã. E tem ali o meu amigo, Rafael. Pergunta para ele como é ser amigo do Jefferson, sem ser pastor, sem ter título. E você vai ver que não é silenciado, não é calado. É falando do que Deus fez comigo. É falando, cara, Deus ministrou minha vida. A gente parava para ter tempos e mais tempo de compartilhar. Hoje, de vez em quando, a gente faz até isso, né? Fala, Rafa, entra aqui no carro, aí vamos levar ele. É uma boa forma de nós cinco, né? Agora com o Felipe, da gente ir partilhando, e a gente vai partilhando coisas do evangelho até na casa dele, às vezes pós-culto. E eu falo para vocês que está difícil encontrar essa experiência simples. Uma coisa simples, eu estou falando para você, fale do que Deus faz com você. Fale do que Deus é para você. Fale do que Ele está mudando na sua vida. Fale de como isso acontece para as pessoas. Ajuda, partilha, compartilha aquilo que pode levar o outro a ter uma experiência dele, pessoal. Ninguém vai ter uma experiência uniforme com Deus. Ninguém tem uma experiência única com Deus. A experiência com Deus ela é única. Ela é personalizada, ela é pessoal, ela vai da personalidade da pessoa, ela vai da intensidade com que o coração da pessoa quer. Tudo isso está envolvido. Mas o que a gente não pode negar é o outro e a história do outro. Ela me beneficia muito, ela me empurra ou ela me puxa, né, de uma experiência com Deus. Quantas pessoas, por olharem um cristão, falam isso? Isso aí eu estou vivendo coisa melhor.
Então preste atenção, você nunca entenderá a dívida, que eu quero compartilhar, que a dívida é literalmente essa. A partilha do evangelho é uma dívida que nós temos com Deus. Contar o que Deus fez conosco é uma dívida, tá? Toda pessoa que se impactou da glória de Deus, que provou Deus, ela teve que depois ser um propagador daquilo que experimentou. Jesus, ele teve que segurar os apóstolos, ele falou assim, vocês não podem contar o que vocês viram no monte. Mas depois você tem a carta de Pedro contando o monte da transfiguração. Você tem Mateus, Marcos, Lucas contando, eles não estavam lá no monte, quando Jesus transfigurou. Para quem conhece a Bíblia aqui, Mateus 17, eu não me lembro agora de Lucas, mas Jesus, Marcos 9, a transfiguração, Jesus, ele vira, transparece a sua glória diante dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e de repente ele fala, vocês não podem contar para ninguém, isso aqui não pode ser contado. Então Jesus, ele segurou aquela experiência, mas depois estava lá o apóstolo contando na sua carta. Então preste atenção, todo aquele que viveu uma experiência com Deus, depois teve que partilhar essa experiência. Agora, você nunca entenderá a dívida. Sempre para você será estratégia de igreja, estratégia de crescimento, ou o que lá que você queira chamar. Sempre vai ser outra coisa para você. Ah, o pastor quer que mais pessoas vão à igreja. E por que eu não iria querer isso? Isso aqui foi um ambiente que mudou minha vida. Foi numa igreja, dona Tânia. Foi aqui que eu aprendi a ter Deus como um pai e ter um relacionamento pessoal com Deus. Como que eu não iria querer isso para o outro? Eu não entendo isso. Entendeu? Mas você nunca entenderá essa dívida até que você comece a se relacionar de verdade com Deus. Quando a relação entre você e Deus ficar íntima, pessoal, quando ele deixar de ser o Deus criador e passar a ser o Deus pessoal para você, o Deus que tem um relacionamento com você, tudo vai mudar. Você vai ver a coisa ganhando outro rumo, você vai ver você querendo partilhar. Trazer pessoas para o seu ambiente de relacionamento com Deus, igreja, grupo pequeno e que mais? Levar pessoas para a sua casa para ouvir o evangelho, isso vai ser comum. Você vai querer falar de Deus. E ontem, aproveitando meu momento social mais próximo, que foi com os meninos do grupo pequeno ontem, é interessante que a gente está lá conversando de profissão. Daqui a pouco entra o reino de Deus. Tudo que a gente, além das brincadeiras, que a gente dá as risadas mesmo, implica um com o outro, e bebe kefir, e também degusta uma coisa muito gostosa, vamos deixar esse assunto para lá. Os irmãos vão ficar enciumados. E ninguém quer ter grupo pequeno com a gente. Vocês têm que aturar a gente no grupo pequeno, também tem que ter benefício, não é não, Duda? Então, é interessante que Deus, ele está ali. A gente não precisa, a gente nem repele e nem fica tentando trazer tudo. O centro é falar de igreja. Não, é Deus, vida. E falando da vida, a gente não tem como tirar Deus da jogada. Então você está aí comigo? Até que você se relacione com Deus, você nunca sentirá esse senso de dívida. Paulo, ele foi um homem que, enquanto ele pôde, ele lutou para destruir o evangelho. Até que ele se impacta. E o que ele fala? É isso que se ouvia de Paulo, que destruía a fé, agora está o quê? Pregando. Não tem como. Ninguém tem uma experiência com Deus silenciada, uma experiência silenciosa, uma experiência sem proclamação, uma experiência sem pregação. Essa vida sua amordaçada tem problemas. Eu suspeito da experiência. Eu suspeito dos cristãos que entram dentro de igreja e falam que estão cheios do Espírito Santo, mas a propagação do evangelho deles é meio clichê, é repetitivo, é chamar o outro de varão, é dar a paz do Senhor para um para outro, sem ter paz. É igual os meninos estavam me contando uma vez. Ah, pastor, tem um pastor perto da minha casa, sei o quê, ele bate na esposa. Cara, não combina. Aí tu pensa assim, o cara deve sair de casa, dando a paz do Senhor para todo mundo e convidando para ir ao culto. Combina, dona Tânia? Que culto é esse que ele não presta com o seu exemplo e que depois ele quer prestar com sua voz, cantando e pregando o evangelho? Gente, tem muita gente que ama esse momento aqui, ó, para poder. Poder, status. O apóstolo Paulo, ele passou de destruidor da fé para um edificador. Olha o senso, eu quero só te mostrar o que Paulo sentia quando ele pregava o evangelho. Romanos, capítulo 1, versos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso,
quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele está aqui totalmente envolvido nessa propagação. Ele queria ir a Roma, sendo que ele não é o fundador da igreja de Roma, a igreja já existe lá, já tem cristãos lá, e ele até chega a reconhecer que se ele fosse a Roma, ele iria para partilhar, mas também para receber, porque ele sabe que lá tinham cristãos com uma fé genuína. Então, olha só, Paulo diz assim, sou devedor. Ele não fala, eu acho que, poxa, fica ruim para mim ser um homem que agora se diz cristão e não pregar o evangelho. Ele fala, eu tenho uma dívida. Pesa sobre mim uma coisa. Eu não sei se você é uma pessoa assim, mas, meu irmão, estar em dívida é ruim. Meu Deus, como é bom ter livramento de uma dívida. Sim ou não, dona Tânia? Que tal um boleto? Você já teve essa experiência de ver um boleto de carro assim, ó? Que é assim, quando você compra o carro. É rápido perder a alegria nessa? Porque tu olha para o carro e fala, caramba, que delícia, agora eu tenho um carro. Meu Deus, eu tenho um carro. Tu olha para o carro, meu Deus, eu tenho um carro. Aí tu pega aquele negócio desse tamanho assim, ó. Aquelas folhas. Pegou, entendeu? É o boleto, gente. Todo mês ele está lá. E é muito engraçado, porque o boleto agora, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas ele vem assim, ó. Fique alerta, está chegando o IPVA. Acho que é para tipo te lembrar assim, meu irmão, tu está endividado, se lascou, comprou um carro, se lascou. Quem já viu isso no talão? Já viu, não? É digital. Cara, eles mandam isso no impresso. Fique alerta, está chegando o IPVA. Então, eu não sei você, mas é bom se livrar de uma dívida. Mas ter dívida também é muito ruim. Principalmente se você não deve uma instituição, você deve uma pessoa. Meu Deus! Agora, como que o cristão, então, ele fica tão em paz? Olha o senso do apóstolo Paulo, de novo. 1 Coríntios 9, 16 e 17. 1 Coríntios 9, 16 e 17 diz assim, se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas, se eu faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Vamos entender aqui. Ele chama de obrigação e depois ele fala, se eu fizer de livre vontade, eu tenho recompensa. Mas se eu fizer por causa da obrigação, eu faço porque eu tenho uma responsabilidade. O que está acontecendo? Paulo está conversando sobre o assunto. Devo ou não devo ganhar? Os coríntios não queriam pagar por ser uma igreja rica, mas eles não queriam sustentar o ministério de Paulo. Paulo tinha que receber de igrejas mais humildes e até mesmo se manter trabalhando na função que ele tinha, fazedor de tendas, para que ele tivesse ali dinheiro para se manter durante a pregação do evangelho. Foi um curto espaço de tempo, não foi o ministério total de Paulo. Aí o que acontece? Ele vira e fala assim, mas eu não estou recebendo nada, isso aí não está me rendendo nada, isso está me prejudicando, eu estou me dando por isso. Aí ele diz o seguinte, mas eu não vou fazer só por causa da obrigação, eu vou fazer melhor, eu vou fazer de livre vontade, para que sobre mim eu tenha recompensa. A recompensa, e se você continuar lendo o texto, é fazer, partilhar a experiência com Deus, ganhando nada. É isso que Paulo está falando, ninguém vai me tirar essa minha honra de entregar algo para o meu Deus sem que eu tenha retorno disso. Então vamos lá, meu irmão. A gente precisa entender o que está acontecendo conosco. Porque tem muitos cristãos que não vão dizer, estou em dívida com Figueira, sou devedor dos iguaçuanos, sou devedor dos cariocas, sou devedor do Brasil e das nações. Hein? Você escuta quantos cristãos se chamando em dívida com alguma coisa ou com alguém? Ou quem chega dentro da igreja e fala, pastor, cuida de mim, treina, me ajuda, porque Deus colocou um chamado dentro de mim e eu tenho essa obrigação, isso pesa, é peso. Paulo não está chamando de uma coisa moral que fica lá, um sinalzinho que fica vermelho de vez em quando na minha cabeça. Ele chama de peso. É algo que está ali constantemente sobre os ombros. Então Paulo diz o seguinte, eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que fazer. Se eu não anunciar, ele vai falar ai de mim. Você se sente assim, gente? Qual é o problema? Eu não quero te endividar mais do que além já está a nossa dívida com Deus. Eu quero talvez tentar mostrar para você que o que Deus fez por você não te encantou ainda. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu não vim, de coração mesmo, eu não vim ser duro, ser confrontador. Hoje eu vim te mostrar que talvez o negócio
tá sem sal. Já comeu uma comida gostosa e quando você pôs na boca, você falou, cara, tá bonito demais. Falta o sal. É isso, tá faltando tempero, tá faltando algum elemento. Você não entendeu a vida com ele. Eu quero começar mostrando então o texto que li. Primeiro, o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos reconciliou com ele. Você tem noção dessa frase? Verso 18. Você pode pôr novamente, Diogo? E deixa ali, por favor. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou com ele. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Você já viu alguém chegar e falar assim: você tem uma dívida comigo, eu vou trabalhar extra, vou levantar um dinheiro para quitar a tua dívida? É essa coisa ilógica que Deus fez conosco. Ele poderia ficar lá no trono dele, sentado. Afinal de contas, Mateus 25 deixa muito claro: o lugar de condenação eterna, o inferno, foi criado para Satanás e seus anjos. Então ele poderia sentar lá no trono e falar assim: olha, vocês têm liberdade de viver a rebelião de vocês. Vivam um curto espaço de tempo. Eu não posso frear, eu dei a vocês a capacidade de se multiplicar. Multipliquem-se, encham a terra, mas eu não vou mais interferir, eu vou deixar vocês por aí. E quando vocês forem para a perdição eterna, por quê? Por que a gente não pode ir para o céu, pastor? Vocês cristãos acham que vocês vão para o céu. Não, não é a gente que acha. O que a gente pensa sobre céu e condenação? A gente pensa que Deus, ele começou um processo de reconciliação com o homem. E quando o homem diz não a isso, como é que você faz as pazes com Deus? Esse é o ponto. Talvez você não entendeu o quanto custou reconciliar você com ele. Você talvez não entendeu. É cristão a vida inteira, mas ainda não entendeu. E eu não quero te fascinar, colocar cenas ali do Paixão de Cristo, algum tipo de filme de Jesus sendo machucado no seu lugar. Não, não é isso. Se a gente for mostrar a teologia, a Bíblia, o que a Bíblia fala a esse respeito, é muito difícil. Olha, por favor, Isaías 53, verso 3. Essa profecia pronta para o momento onde Jesus está se entregando. O que está acontecendo na obra de Jesus. Quem ele era? Era o desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como de um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. Dele não fizemos caso, não fizemos caso. A música da Ana Paula Valadão me atrapalhando. Para quem conhece a música fala diferente essa frase, né? Sabe o que acontece aqui? Ele está mostrando que Jesus ele não foi isso tudo que hoje é para nós. Segue o texto. O que aconteceu? Certamente ele tomou sobre si, aí ele começa a falar. Estava todo mundo olhando para ele, desprezando ele, mas ele estava tomando as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente está falando o seguinte, enquanto ele estava lá fazendo aquilo por nós, a gente falava assim, caraca, o que esse cara fez para Deus para merecer isso tudo? É isso que o texto está falando. Ele está falando que quem olhou Jesus na cruz, se você estivesse lá, você estaria falando assim, rapaz, esse homem aí deve ter sido um cara ruim. Porque morte de cruz, eu já falei isso para muitos, muitas e muitas vezes, é uma morte horripilante para pessoas ruins. É a nossa pena de morte, que tanto que o nosso país não legaliza, mas que outras nações têm. É para você falar, esse cara não tem jeito, mata. É isso, gente. Não é prisão, não prenderam Jesus. Julgaram, não acharam o crime e falaram, mata. Mata. Só que ele está falando assim, enquanto ele estava ali fazendo o nosso papel, que era morrer a nossa morte por conta dos nossos pecados, ele estava ali e estava a gente falando, eita, esse homem aí fez alguma coisa muito séria para padecer. Olha aí o que ele está enfrentando. Continua o texto. Mas ele foi transpassado. Sabe o que é transpassar, né? Eu pego uma espada, uma faca, eu enfio em você e sai do outro lado. É isso. Por nossas transgressões, quebra de mandamento. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo,
ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do nosso povo, do meu povo. Passa, Diogo, por favor. Eu queria chegar aqui. Lê, por favor. Eu quero que os seus olhos batam e você leia a primeira frase, até o ponto ali. Você entendeu que o Senhor ali é Deus, e a Bíblia está dizendo assim, ó, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Deus olhou a cena da cruz e falou assim, eu estou agradado disso. Temos que romper o romantismo. A gente tem que romper o romantismo para entender isso aqui. Será possível que o evangelho é simples, mas ele não cabe, às vezes, na nossa mente? A gente não está fascinado com ele. Quando eu li isso a primeira vez, que ele foi a oferta, que ele foi... Deus estava feliz em esmagar Jesus. Eu fiquei, para tudo. E o senso que o texto traz de profecia é todo mundo olhando e falando, coitado desse homem. Ele está falando mais daquele ato de desprezo para os outros, Anselmo. Era tudo para nós. Você entende isso? O que era desprezável aos olhos dos homens era honroso aos olhos de Deus. Porque Deus sabia o que estava acontecendo, Deus sabia o poder que estava sendo liberado naquela ação esmagadora de Deus. E não está falando que Satanás esmagou Jesus, está falando que Deus esmagou Jesus. É como se Deus falasse assim, toda a minha ira sobre o pecado da raça humana vai na cruz. Eu vou descontar no meu filho, no meu sacrifício. Vai ser eu descontando. Então Deus fez de tudo, iniquidade, transgressão, todo tipo de coisa, tudo que nós deveríamos carregar, tudo que nós deveríamos carregar e não ter paz, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ou seja, tudo que era merecido por nós e nossos pecados recaiu sobre uma única pessoa, num único ato. E a Bíblia diz, Deus se agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. Você entende que Deus fez Jesus sofrer? Sim, fazendo, é Deus o agente da frase. Fazendo, Deus pegou Jesus e fez Jesus sofrer. Está ficando um pouco mais nítida a cruz para você? Que parece que o símbolo, ele passou a ser algo muito simplista. A gente olha e a gente não entende o peso da coisa. Então, para Deus fazer as pazes com você, a ira, o zelo, o compromisso de Deus com a sua santidade teve que recair num único ato de sacrifício. Não podia ser mais animais trazidos uma vez ao ano, tinha que ser num único ato. Tinha que ser o ato, e tinha que fazer de forma eficaz. Então, o que acontece? Talvez a gente não saiba orar, Pai Nosso, rezar, ou sei lá o que você faz com essa oração modelo. Mateus 6,12 diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. A oração é declaratória de, eu tenho dívida contigo. Quando eu não sou o que você quer que eu seja, quando eu não respondo aquilo que você quer que eu responda, quando eu não sigo o teu propósito, teus mandamentos, me perdoa. Me perdoa porque eu estou em dívida contigo. Agora, só Deus trabalha para pagar a dívida que eu tenho com ele. Porque a pessoa, dona Tânia, eu arrumo uma dívida com a senhora. Aí a senhora fala assim, fica tranquilo, pastor, vou fazer umas horas extras, vou vender uns bolos por aí e eu vou pagar a tua dívida. Gente, por favor. Quem compraria para si? E detalhe, agora vamos lá para você que é duro com os relacionamentos. Pastor, para mim, erra comigo uma vez só, pastor. Ai, que lindeza, formosura. Lamentável. Essa frase na boca de um cristão é lamentável. Porque ele te comprou para ele, sabendo que você o decepcionaria, sabendo que você poderia pedir sempre, perdoa de novo aqui, e perdoa de novo aqui. E você, na hora de oferecer, você oferece algumas vezes para errar. Limites para o erro. Deus, ele teve que se reconciliar com você. Ele iniciou o processo. Ele veio atrás. Você não podia. Não tinha comunicação. Não tinha o que você falar. O que você ia falar? Ó, tem um monte de besteira para fazer.
eu vou continuar pecando, mas a gente tem como se relacionar. Não, essa não foi a reconciliação, não foi isso. Deus ele veio falando assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou quitar o que você deve, eu vou me aproximar de você e eu vou te ensinar a me agradar, de forma que você não torne a fazer aquilo que nos afasta. Isso é o evangelho. É Deus vindo para perto de mim, falando assim: a partir de hoje, vou te ensinar a me agradar. Não é isso que a igreja prega, eu sei disso. A gente passa um monte de cartilha de santidade. A gente tem uma trena para medir roupa que é decente, que não é decente. A gente tem um monte de coisa. Mas o evangelho de Jesus e a Bíblia é esse. É um evangelho onde Deus se aproxima do homem, sabendo que o homem vai feri-lo, e fala assim: quantas vezes forem necessárias eu invisto em você. O que Deus ele não tem? Ele não tem para nós um lugar de comodismo para o nosso pecado, mas de transformação ele tem. Por que então as pessoas ainda serão condenadas, pastor, se o próprio Deus está tão disposto assim a apertar nossa mão, sendo que nós erramos com ele? Ah, pastor, se a pessoa erra comigo, ela que tem que vir. Caramba, ainda bem que você não é Deus. Louvado seja Deus, que Deus é Ele. Porque se fôssemos depender da sua medida, a gente que teria que ir lá falar com Deus. E como que a gente ia fazer isso? O que a gente ia falar? Ó, eu vou entregar aqui um boi. O senhor me perdoa? Ele vai falar assim: mas o sangue desse boi vai ser a morte pelo seu pecado. Ele vai morrer no seu lugar. Mas ele não vai resolver a tua culpa, porque você vai continuar com o teu coração do mesmo jeito. Aí o que você ia responder para Deus? Pode deixar que eu vou enviar o meu Espírito Santo para dentro de mim para me mudar? Deus falou: eu vou perdoar você e vou colocar o meu Espírito dentro do seu coração para te mudar. Você entende isso? Quem é o... a gente agride a Deus e Deus vai lá e fala assim: eu tenho só amor para te dar. Porque a minha ira eu já despejei em alguém. E você não entende o ato da reconciliação do eu em Deus, mas é ali que ele falou o seguinte: quer saber? Vou resolver a minha dívida aqui. Será que isso ficou claro para você? Por que as pessoas ainda serão condenadas? Porque mesmo Deus tendo quitado a dívida delas com ele, elas insistem em aumentar a sua conta. Você nunca viu que as pessoas, a cada dia mais, elas estão odiosas? As pessoas, elas parece que viraram um bicho. Começou, gente, o processo. A iniquidade está tomando o coração do homem e você vê claramente as pessoas, elas estão criando um tipo de repulsa a tudo aquilo que você vai chamar de bom costume, de santidade, de mandamento, seja lá. O homem começou um processo de repulsa ao Criador novamente, a rebelião aumentou. O homem, de um tempo para cá, filosoficamente, o homem ficou mais religioso. Hoje, o homem é místico. O que o homem quer? O que as pessoas vêm em igreja para receber? E o que a igreja prega? Eu vou orar por você para você ter uma porta de Deus aberta. Aí o que as pessoas veem? As pessoas vêm por isso. Elas não vêm sabendo: cara, eu tenho uma dívida com Deus, eu tenho que me livrar, pastor. Os meus pecados, então, está tudo anotado, né? É, isso mesmo. E um dia eu vou ter que dar conta diante dele. Sendo eu ateu, budista, ou qualquer outra coisa, eu vou ter que estar diante do trono de Deus. Eu não vou estar diante do trono de Buda, não. Você vai ter que estar diante do trono de Deus e você vai ter que responder a Deus pelos seus pecados. O que acontece aí? O problema todo é que a gente não conta para elas o seguinte: o juízo é eterno. Não tem escada salvatória. Não tem uma escada que quebra o juízo que é eterno. Não tem isso. Nós temos uma vida. Eu queria que tivesse reencarnação. Olha só que heresia agora. Segundas oportunidades. Mas, cara, a graça é tão escandalosa. Depois que eu entendi a graça, eu falei assim: não precisa. Você entendeu? Não precisa. As pessoas, quando elas são incrédulas, elas vão ser na quinta reencarnação. Se elas voltarem no corpo da formiga para ser pisado e receber o nosso baigão, elas vão ser odiosas do mesmo jeito. Vai pecar como formiga. Vai morder o pé de criança, olha só. Então não adianta. Se houvesse isso, se houvesse, não há. Ainda assim as pessoas voltariam e não teriam zerado sua conta. A única coisa que pode zerar a conta é o ato de Cristo na cruz. Por quê? Porque um homem assumiu o pecado da raça humana e falou assim: Deus, pode vir para cima de mim. Você tem noção disso? É isso. Romanos capítulo 2, versos 4 e 5, fala por que não pode. O homem, se ele insiste em ficar distante de Deus, ele tem que entender que ele tem uma conta, um débito, e que ele vai ter que pagar de alguma forma. E ele não tem como pagar esse débito. Ou será que você
despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência. Presta atenção nisso. Bondade, tolerância, paciência. Olha como é que Deus é com as pessoas. Bondoso, tolerante, paciente. Qual é o problema? Ignorando que a bondade de Deus não é passividade. O que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Eu estou parafraseando. Vocês estão lendo. Aí ele diz, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira. Agora imagina, se ele agradou em moer Jesus. Você acha que vai chegar naquele último dia, ele vai chorar por você e vai falar assim, não acredito que eu estou te perdendo? Por favor, seja inteligente. Você acumula, é acúmulo. Cadê? Acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O juízo de Deus não será injusto sobre ninguém. Fique tranquilo. Ninguém vai para o inferno falando assim, eu quero reivindicar, eu quero clamar a mais alta corte, ao trono divino. Não, tem que ter. Não tem como. Você não vai ter ninguém. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua. Sabe o que vai acontecer? Todo homem hoje, inteligente do nosso país, que se diz assim, eu sou um ateu declarado, ele vai estar assim, ó. Esse aqui é o fim de toda a raça humana, ó. Jesus é o Senhor. Pastor, todo mundo vai declarar que Jesus é o Senhor? E o que vai acontecer depois disso? Nada. Uns vão para o juízo eterno e outros vão para a vida eterna. Eles vão ter que ir tendo dado louvor a quem é de direito. E não é impositivo, fique tranquilo, não é impositivo. É declaratório. O que vai acontecer? É igual o soldado romano. Furei e depois eu falei, meu Deus, é o Filho de Deus. É isso aqui, ó. Você que hoje pode rir de mim, fique tranquilo. Eu não vou rir de você, porque senão vai ser o primeiro caso que no ato do... Deus vai falar, muda de lado. Senão eu ia dar uma olhadinha assim. Avisei. Eu avisei. E eu avisei. Não. Imagina todo mundo falando assim, caraca, é mesmo, ele é o Senhor. E eu frequentava a igreja, hein? Você imaginou essa cena aqui? Ninguém vai estar aqui inconformado. Eu não quero ficar de joelho, não. Pega o anjo ali, vai, quebra, prum, andou. Não vai ter isso não, gente. Todo mundo, assim, ó, pacificado. Aqui, ó. A Bíblia diz que quando Jesus retornar no milênio, o que vai acontecer? Toda a terra se converterá. Quando a gente está diante dele, não tem argumento, gente. Você pode ser a pessoa mais... mas se Deus existe, você pode ter um monte de argumento. Quando você vê Jesus a primeira vez, todos esses seus argumentos vão silenciar num instante. Você não vai ter coragem de olhar nos olhos de Jesus e mandar, se Jesus existe porque meu parente morreu, a criança na minha família. Você não vai ter esses argumentos, você vai ter silêncio, você vai ter conformidade. Hoje exige-se fé. Amanhã você vai ter certeza de que tudo isso que eu estou falando é convicto. Você vai ser um crente por alguns instantes. Toda a raça humana estará crédula por alguns momentos. Só que o problema é que ali não tem chance. Ali não tem repescagem, gente. Sabe, não tem. Ali não tem. Você fica lá, né? Eu não sei você, aqueles negócios de música, aí tu fica assim, pô, fulano tinha que ter na repescagem. Não tem isso. Você não vai olhar e falar assim, ai, eu preguei tanto, ele é tão legal. Eu acho que no abrir e fechar de olhos ele deve ter confessado Jesus. Aí tu vê ele indo para a esquerda. Aí tu dá aquela olhada assim. Eu pensei que no abrir e fechar de olhos, porque todo crente fala isso, né? Pra gente se conformar. Pô, mas no último piscar, eu também queria acreditar que todo mundo no último sussurro da vida, no leito de morte, a pessoa dá um lapso nela e fala, não, eu quero Jesus. Pisca se você quer Jesus. Pum, 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 pum. É isso. Eu queria acreditar que aquilo ali salva. Eu quero acreditar. Por que não? Dona Tânia, o interesse é que subam, não que desçam. Mas eu vou te falar, tem muitos que você está aí, ó, querendo amenizar isso aqui por não ter pregado. Você nunca pregou para essa pessoa e você quer que ela dê uma piscadinha para algum crente que evangelizou no leito de morte, por favor. O que acontece? Aí você vai ver gente boa. O problema não é na bondade. Nos ensinaram isso na religião. A base da religião é praticar a bondade. Gente, a gente tem que ser bondoso porque isso é humano.
Tem pessoas, você vai ver gente que mata, mas ele é bom com o filho. Se ele não é bom com o filho e nem com o indivíduo que ele mata, ele é bom com o cachorro dele. Não bate, não pede perto do cara. Tu pode xingar a mãe dele, mas não pode bater no cachorro dele. E o cara vai ser um cuidador de cachorro dos melhores. Isso é bondade, sim ou não? Mas direcionada para o pet. Tá certo ou tá errado, pastor? Não estou falando de certo e errado. Estou dizendo que o ser humano pode ser bom. Bondade não vai diferenciar ninguém diante do trono de Deus. Deus vai olhar e vai falar assim: como você quita seus pecados comigo? Aí você vai virar e vai falar assim: pô, todo Natal eu doava bombom para as crianças carentes. Ele, tá, mas aí, quando você traiu aquela pessoa, você falou uma mentira. Não, então, eu pensava que os bombons iam. Não vai ter esse discurso, não, gente. Não vai ter. Pode ficar tranquilo, não vai ter. Mas se tivesse, aquela famosa teatro, apresenta suas mãos. Está vazia, Senhor. Se tivesse, que não vai ter. Daquele jeito, não. Argumentador, gritos. Direita, esquerda. Separou. Vocês que não conhecem, vocês que para a vida eterna. Não tem argumento. Por quê? Porque Deus é bondoso, tolerante e paciente. Com teus parentes, Deus é bondoso, paciente e tolerante. Vou botar aqui na ordem. Bondoso, tolerante e paciente. Com aquele teu amigo de trabalho, com aquela pessoa que você está evangelizando, com aquela pessoa que você está tentando levar no grupo, ele é tudo isso aqui. Bondoso, tolerante e paciente. Quando ela não quiser rejeitá-lo por mais e mais e mais, ele ainda vai continuar sendo bondoso, tolerante e paciente. E quando ele manifestar o seu justo juízo, o que ele vai ser ali? Bondoso, tolerante e paciente. Não, pastor, ele vai estar jogando as pessoas para queimar eternamente no fogo que não se apaga. Como isso pode ser tolerância, paciência? E faz o quê com alguém que não quer mudança? Por favor, sem romantismo. Vamos deixar o romance para casais. Com Deus, a gente tem que pregar a realidade. É dura, mas ela é a realidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mentir? Vou falar, olha, Jesus está mais interessado em ter você promovido no teu trabalho. Vem para cá, Jesus vai curar você, vai levar você para outro nível. Se você já tem uma casa própria, você vai ter uma casa de praia. É porque a gente fica tentando inventar bênçãos. Tu nunca teve um carro zero? Vejo o carro zero voando aqui. Ó, e também tem uma revelação sempre de inveja, alguém que está fazendo uma macumba. Aí a gente de quebra joga alguém que está macumbado, outro que está invejado, e a gente fala, mas Jesus está livrando. Essa semana você teve um livramento de vida. Ah, meu Deus do céu! E até quando Deus vai ficar sendo essa manobra para ficar pregando uma vida guardada, protegida, livrada? O Deus que livra não quer salvar? O Deus que livra não quer livrar a gente dele mesmo? Essa é a pergunta. Porque se ele está dizendo que eu acumulo ira quando eu não estou em Jesus, por que é que ele fica me protegendo, me abençoando, eu lá no mundão, eu vivendo a minha vida, e ele ali, ó. Não, calma, ninguém vai tocar em você. A inveja não vai chegar em você. Aquela mulher fez macumba, a macumba vai cair nela. Aí eu penso, Deus malucão. Porque ele está aqui, ó. De repente ele fala, mas no futuro eu vou te lascar. Eu te protejo de todos e depois eu vou te pegar de jeito. Pirado. Maluco. Mas é esse Deus pregado. Sim ou não, gente? Estou falando besteira? Quantas vezes eu ouvi, tua vida tá assim, vai para Jesus, Jefferson. Tu é filho de crente, pá. Filho de crente é uma maravilha. A mulher veio me evangelizar. Jefferson, volta para Jesus. Jesus está voltando. Falei, meu pai falava isso há 3 anos atrás, 3 anos depois e... Cara, ela ficou assim, ó. Só fez assim, ó. Era nesse nível, André. Começa a falar desse negócio de... Via jovem engravidando, o outro oprimido, jogando bola, me pedindo para, pelo amor de Deus, para não contar para meu pai, porque ele estava jogando bola. Era esse evangelho que eu via. Eu ficava olhando, meu Deus do céu, que é isso? Eu quero isso para quê? Cabitolado, maluco. Era esse o meu coração, gente. Quando eu olho para trás, eu fico assim, claro, ainda acho algumas coisas muita loucura. Mas eu olho para trás e eu fico assim, meu Deus do céu. Deus muda, cara. Porque eu não sei se você já foi filho de crente. Nós é muito zombador. Que a igreja a gente fica assim, ó.
Só que a gente fica de fora olhando uma coisa que a gente não entende, querendo falar dela. Isso é a pior coisa que existe, cara. Te falar, já teve um dia que talvez falar que eu era pastor me deixava incomodado. Falei, meu Deus do céu, é difícil. Hoje, hoje eu tive um filho, ele deu para fazer algumas coisas comigo. Até quando ele chegava na loja, qualquer loja. Oi, a pessoa estava passando, ele, oi. A pessoa, oi, ai que lindo. Meu pai é pastor, minha mãe é pastora e eu sou líder. Tava tudo bem, esses dias ele tá andando falando que eu sou polícia. Aí eu gritei dentro da loja, falando, sou não, gente, é brincadeira, hein? Vem cá, filho. Falei, mole, cara, olha só que situação. Ele grita, meu pai é polícia, hein? Minha mãe é polícia e eu sou polícia. Eu penso, gente, que não tem um bandido burro. Porque vai que o cara não sabe interpretar. É uma criança falando que a mãe dele é polícia, o pai dele é polícia e ele é polícia. Será que ele está se espelhando no pai? Eu fico pensando nisso. Aí, por último, ele fala assim, e aquele ali é o nosso carro de polícia Logan. Aí eu fico, gente, que a pessoa entenda que aquilo ali não é um carro de polícia. Mas houve um tempo que era difícil falar. Eu lembro sempre da Kombi, cara. Pastor, tem como botar no nome desse cara aqui? A gente foi tentar comprar uma Kombi na época. Não, mas por que no nome do ancião? Coitado. Imposto de renda. Falei, mas por quê? A igreja tem isenção, tal, a Kombi, tá tudo certinho com a igreja. Ele falou assim, passa não, pastor. Aí eu, como assim? Ele falou, não passa. Se você colocar a ficha aqui que é igreja, não passa. As igrejas mudam até de lugar, pastor, para não pagar a Kombi. Vira busca e apreensão. Eu tô exagerando, Anselmo? Aquele dia eu senti uma vergonha e depois eu começou. Só que hoje, gente, eu entendi tanto o que é a realidade da coisa, que isso aqui não é uma fantasia. É por isso que eu falo de naturalidade, eu falo na naturalidade dessas questões de condenação, salvação. Eu comecei a perceber que eu não vou poder rir de ninguém lá na frente. Mas quem ri de mim hoje, tá tudo bem. Eu preciso falar para alguém que acha que vê que ele está cego, que acha que está sarado, que ele está doente. Você já chegou para alguém assim? Quando a gente trabalha a terapia em dependência química, geralmente você não tem como trabalhar só o dependente químico. É impossível. Você tem que dar conta de as pessoas que estão em volta dele. Então você tem que chamar a esposa, mãe. E, cara, na prática eu vi isso. Você vira e fala assim, conversa com a pessoa, faz todo um levantamento, e você fala assim, olha, vocês também têm uma doença. Se for diagnosticado, você é codependente. Pronto. A pessoa vira bicho. Eu vim aqui, geralmente sabe que eu sou pastor. Pastor, eu estou vindo pedir ajuda, você está falando que eu estou doente? Sim, você está doente. Você não está percebendo o quanto você facilita, mas toda essa dinâmica de droga também é sua. Não, não é, não sei o quê. Aí você começa a trabalhar e você fala assim, meu Deus do céu, se eu não chegar nela, eu não vou chegar nele. Tinha uma gíria que se fala sobre dependente químico, que é Vossa Majestade o Rei Bebê. Todo dependente químico, ele acaba ficando sem lidar com as emoções, então ele trava nas emoções. Ele acaba não se desenvolvendo. Ele vive o quê? O time dele ganhou. Droga. Já falei isso diversas vezes para vocês. Perdeu. Droga. Foi promovido. Droga. Foi demitido. Droga. Chutou o chão. Droga. Ganhou um tênis novo para não chutar o chão de novo. Ele usa droga. A droga, para ele, é tudo aquilo que faz ele fugir de todo tipo de emoção. Então ele não desenvolve capacidade de lidar com nada, nem dificuldade para cá, nem leveza. Então tudo que é extremo para o dependente, ruim e bom, ele cai. Você entendeu? Amém? Agora olha o que você tem que fazer. Você tem que contar isso para a família e falar para a família assim: vocês também adoeceram. Cara, isso é difícil. Eles quicam, eles falam, eles isso, eles aquilo. Tá. Levei um homem. Cara, um homem feito, pai. Os filhos já homens. A mãe, uma senhora, socou a cabeça e começou a dar um ataque histérico de tremelique, dizendo, socando a cabeça, socando assim, ó. Eu tomei um susto, falei, gente, acorde! Falando, meu filho não é um dependente, meu filho não é independente, meu filho não é... Socando a própria cabeça. Isso era domingo.
terça-feira o filho chegou em casa, jogou a mala assim, a família toda feliz porque ele tinha ido. A coisa estava num nível muito extremo. E ele vira e fala assim: olha quem voltou. Por quê? O fato dele ser protegido, ele encontra proteção, ele encontra facilitação dentro de casa para ele ser quem ele é. Então, o estilo de vida é montado com pessoas em volta. Então, isso é muito difícil. Quando eu ouvi isso a primeira vez, foi agressivo para mim. Foi como que eu vou falar para alguém que ele é participante? Aí a gente fala, o dependente químico é dependente da droga, e a família que é codependente é dependente do dependente. Você vê pais que sobem favela para o filho usar droga dentro de casa para o filho não se expor a perigo. Você acha que é besteira o que eu estou falando? Tu não tem noção. Então, quando você tem que contar para alguém uma doença, que, que a pessoa não está procurando o laudo. Você entra numa igreja, você não está procurando alguém para falar assim, olha, toda disfunção da raça humana é pecado. Nada que está aí fora a maldade, pastor, é conta do pecado. Tudo ficou ruim, disfuncional por conta do pecado. A santidade é o lugar que Deus quer levar a gente de volta, porque é lá que Ele tem liberado uma vida abundante, uma vida que faz sentido em meio a toda essa ruindade que está por aí. O fato de você ser cristão não vai blindar você, isso é mentira. Você olha lá na igreja, pare de sofrer, mentiu para você na careta. O que mais o evangelho fez, o que mais o evangelho faz ao longo da raça humana é sofrer. No evangelho não há coisa diferente, esse mundo é agressivo. A Bíblia diz que se o mundo nos ama, nós estamos em maus lençóis, porque odiaram os profetas antes de nós. Então, para nós, o mundo tem que nos odiar. 1 João 3. Isso não é. A palavra do pastor é uma coisa, agora a Bíblia fala outra coisa. Ela fala que o mundo nos odeia, porque não conheceu o seu próprio Criador. Então não tem como nos amar. Se o mundo nos ama, tem alguma coisa compatível com o mundo? Aí começa a ficar estranho. Pastor, mas como assim? Quem odeia vocês? É só o evangelho começar a afirmar a sua justiça. É só a gente começar a falar. Sim, eu tenho muito apreço por algumas pessoas que não são cristãs. Eu tenho pessoas na minha família que não é cristã, eu converso com elas. E elas conversam comigo, todo mundo sabe que eu sou pastor, do que eu creio e tudo mais. Eu lembro do meu pai me perguntando isso, eu falei, tá errado. Porque não é eu, gente. Eu não olha só, uma vez chegaram aqui e começaram com a história. A gente ensinava muito sobre algumas questões. Tipo, a direção sem carteira é um crime. Você sabia disso? É crime. É crime. Aí uma pessoa falou assim, pastor, eu sei que o senhor não gosta que eu dirija sem carteira. Eu falei, não, eu? Ah, não, cara, eu tô te liberando. Pode andar sem carteira. Aí a pessoa ficou assim me olhando, fez assim. Falei, quando o policial te parar, então se você se envolver numa batida, alguma coisa, você fala, meu pastor deixou. Aí tu vê lá o que vai acontecer. Mas fala que fui eu tô te deixando. É disso que tu precisa? Eu tô te liberando hoje. Aí o cara, não, pastor, pô, não. Falei, cara, não sou eu, cara. É um crime. Você tá falando. É a mesma coisa. O pastor não gosta de gato de energia. É disso que você precisa? Faz um para você. O que mais que eu não gosto que você quer que eu libero? Vou liberar aqui agora. Quando você chegar lá no trono, você fala que fui eu que te deixei. Vamos ver se esse argumento passar. Quem sabe, né? A alta patente pastoral, Deus olha e fala, não vejo mais como pecado, ele liberou. Gente, essa história de o pastor liberou é a maior aberração que nós criamos. O pastor tem o que de autoridade a não ser a Bíblia? O que ela desautoriza, eu tenho que desautorizar, gente. O que ela autoriza, eu tenho que autorizar. Pastor, eu acho que o senhor não gosta de... Eu não gosto de quê? Eu não tenho preferência, gente. Quando ele fala que nós fomos recebidos, reconciliados, é um termo de relacionamento, você entende isso? Reconciliação são duas pessoas com uma aliança quebrada, com um relacionamento desfeito, que voltam a se relacionar. Eu amo, porque o evangelho não fala, gente, de uma religião, ele fala de um recomeço, de um relacionamento com Deus. Gente, o dia que a gente entender isso, tudo fica muito melhor. Deus está falando que Ele quer conhecer você. É isso. E Ele te conhece, de trás para frente para trás, mas Ele não se relaciona com você. Ou seja, Ele não tem você falando de você. Ele tem o que Ele vê de você. Quando Jesus fala, partai-vos de mim, essa é a frase que as pessoas ouvirão. Aqueles que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Opa,
Se ele não conhece, como é que ele sabe que são praticantes da iniquidade? É óbvio, conhece, só não tem uma relação. Ele está falando, você eu não conheço como o meu chegado. É tão relacional, o evangelho é relacional, gente. Mentiram para nós, transformaram numa religião, atrapalharam a igreja de ver a nitidez da profundidade da coisa. É Deus querendo chegar perto de você. É só isso. Eu só quero que você, por conta própria, por uma experiência que você procure, você tenha Deus próximo de você. E não é, eu tenho Deus no meu coração. Como eu não tenho Deus, eu amo os animais e as plantinhas. Gente, por favor, não cola essa. Se você tem Deus no seu coração, por que os seus pecados não descolam de você? Essa é a questão. Atos 17:30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Sabe? É isso. Teve um tempo antes da cruz que não era possível mudar, então ele falou: tá tudo bem, eu não posso fazer nada, não tem muito o que fazer. Ele falou: agora ele não está pedindo, por favor, dá licença. Tem como você dizer, me perdoa, Deus? Ele está falando assim, eu estou ordenando a você. É melhor você se arrepender. Muitos estão vivendo como se a gente não tivesse sido reconciliado. Quem dirá pregando a reconciliação? Reconciliação, meu irmão, é uma retomada de contato, é relacionamento. O que está acontecendo com pessoas? Nós estamos secos na evangelização porque estamos secos no relacionamento. Tem muitos que não retomaram um relacionamento com Deus, passaram a frequentar uma igreja. Isso é danoso demais. Quando você começa a confundir Deus e domingo à noite. Quando você começa a entender assim, não, eu estou indo para a igreja. Eu não estou indo. Isso não faz bem, pastor? Claro. Se você fizer alguma coisa com aquilo que você ouve, aquilo que toca o teu coração e enche o teu coração de fé. Porque a palavra ouvida, ela é fé. Ela é fé semeada. Então, o que está acontecendo? O tanto que você não se volta, não se relaciona com Deus, dica que você ainda não se reconciliou. Como é que é isso? Você tinha uma dívida com ele retomou o contato, ele pagou toda aquela questão, ele zerou todo aquele relacionamento, depois ele diz, fala assim, Anselmo, agora eu quero ser seu chegado. Você fala assim, Deus, mantém distância. Só de domingo. Domingo, quando eu não tiver nada, quando não tiver nada, a gente se vê, Deus. É isso que a gente chama de reconciliados? Você acha que Deus te comprou para te ter de longe? A falta que você tem de pregar é por conta dessa não proximidade que você possui. Você não possui uma proximidade. Gente, eu não sei você, quando eu começo a descobrir pessoas legais, eu sou da interação. Eu sou muito relacional, é meu jeito de ser, é minha essência. Então eu gosto muito, se eu pudesse, eu teria todos vocês, sem piada, na minha vida. Isso não é possível para ninguém, tá, gente? Mas eu tento. Eu mando mensagem, de vez em quando eu mando uma mensagem pessoal, lembrando a pessoa que eu conheço ela, que eu sei dela. Com quem se achega mais, a gente acaba tendo mais intimidade. Por conta de ser uma pessoa, agora falando com o pastor, para um tanto de gente. Agora, o que a gente faz com Deus? A gente mantém um relacionamento à distância. Aí, de repente, a igreja vira e fala assim, gente, nós temos que pregar o evangelho. Aí você fala assim, pastor, você sabe o que é acordar no Rio de Janeiro? Avenida Brasil agora, né? Liberou lá o bonitão para andar. Deve ter melhorado o sistema de transporte de quem vai de ônibus. Mas de carro tá terrível, né? Tá todo mundo falando. Eu não sei, devo passar lá amanhã e devo descobrir. A pessoa falou assim, ó, vem com paciência. Então, musiquinha e tranquilidade, paz interior. Tá ruim na Avenida Brasil, né? Mas deve ter melhorado para quem vai de ônibus. E, presta atenção aqui, tudo isso, eu sei que vocês trabalham, tem gente que tem filho, mais de um filho. Gente, escola, faculdade, curso, não sei o quê, não sei o quê. A nossa vida é muito agitada, sim ou não? Nós, cariocas, gente, é diferente, o nosso estado é diferente de qualquer outro. Eu fui lá em Minas, minha mãe mora em Ubá, aí, cara, das 5 horas da tarde, gente, é tanta moto, mas lá é todo mundo de capacete, Paulinho. Eles saem do bueiro, cara. Quando abre o sinal de trânsito, gente, eu tive que parar o carro. Eu saí com o carro, tô acostumado. Eu freiei, os motoqueiros. Eu deixei todo mundo assim passar, não foi?
Aí eu tive que sair devagarzinho. Falei, gente, é muita moto. 5 da tarde. Kátia, tá todo mundo indo para casa. Os comércios começam a fechar. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, se eu morasse num lugar desse, fosse pastor num lugar desse, se eu fosse. Mas também os mineiros têm outro problema. O culto 9 da noite já estão igual o Zé Patrícia ali, ó, dormindo. Acorda, Zé. Poxa, Zé. Você é mineiro, Zé? Pelo amor de Deus. Hein? Minha mãe, a gente chegava na casa dela 9 da noite. Ela estava assim, ó, filho? Meu Deus do céu. Também quando dá 4 horas da manhã, parece que é meio-dia. A cidade está todo mundo lá, velho. Não é isso? É Minas. Eu fiquei pensando, cara, isso seria mais gostoso, Paulinho. Porque a nossa vida é tudo noturno. Gente, a gente está feliz. Eu estou feliz que eu descobri que tem uma. Eu cresci na vida. Ó, eu moro agora onde tem uma drogaria 24 horas. Passei 2 da manhã e comprei um remédio, cara. Você tem noção do que a gente comemora? Eu estou fazendo piada, é piada, tá, gente? Cara, a gente comemora uma drogaria que não fecha. E detalhe, eu estou assustado. Alguém me ajuda a entender. Por que a Luz de Lemos está com um monte de padaria que está ficando 24 horas? Gente, o pessoal 2 da manhã acorda e vai comprar pão? Não, eu não estou fazendo piada, não. Não foi, Desirê? Hã? O Hortifruti, gente. Lá perto da casa do Rafael da Desirê, ali perto do antigo Instituto Brasil. É 24 horas. A gente já passou lá. Não, meia-noite. Meia-noite nós compramos, gente. Eu comprei porque estava aberto. Ora, fala sério. Por que disso? Nós somos uma cidade que não para. Já nos tornamos isso. A gente falava disso de São Paulo, né? Deixa eu falar uma coisa. A decadência está aumentando. Olha para mim. Tudo está roubando você. E você deve estar lotado de um monte de coisa na sua agenda que não está te fazendo crescer. Mas, sinceramente, vamos lá. É fácil ter tempo para fazer exercício? Levanta a mão quem acha que é sim. É fácil ter tempo para fazer exercício. É fácil? Não, para você, então, tá tudo bem. Você? Anselmo agora? Daqui a pouco vocês vão entender o Anselmo. Hã? É. Mas vamos lá. É isso que eu queria chegar. Se você fosse colocar hoje uma faculdade na sua vida, você daria conta? Levanta a mão quem? Pensa bem. Ó Jesus olhando lá de cima falando, eu vi tu falando que não estava tendo tempo de ler a Bíblia. Hein? Mais uma faculdade, Vitor. Você está numa faculdade, você trabalha, você vai... Não, você já faz, mas mais uma faculdade? Não cabe, né? Cabe um cursinho? Cabe, Carla? Só se não dormir mais, né? Eu tentei. Que coisa, meu Deus. Amém, Senhor. Abençoa tua filha. Dê tempo para ela. O que o Jonas falou é onde eu queria chegar. Cara, a gente fala assim, não temos tempo. É porque a gente não quer arrumar. Essa é a verdade. Não é prioridade. O exercício, para muitos de nós, não é uma coisa prioritária. A gente não pensa assim, pô, tem que fazer. É uma coisa que você fica assim, cara, é legal, manter uma estética. Entendeu? Para muitos de nós, a gente ainda não abriu a mente porque é saúde. A gente não viu acontecendo coisas. Tem coisas que são propósitos inabaláveis. Quando entra dentro, não, muda a pessoa. Todo dia a pessoa estava fazendo caminhada, todo dia tu fala assim, gente, igual maluco, olha lá. A pessoa ficou fissurada naquilo ali. Ela fala, agora eu entendi, eu tenho que entrar nisso aqui. Até que a vida vire isso para nós, a gente não faz. É o que o Jonas falou. O Jonas atrapalhou. Tem que ter falado, não tenho tempo. Ei, brincadeiras. Geralmente a gente não arruma tempo para aquilo que não é prioridade. É isso. Quando Deus ele passar a encantar você, meu irmão, ele vai roubar teu dia. Que isso, pastor? Vai me atrapalhar no trabalho? Não. Ele vai te mostrar como é que está com ele no trabalho. Pode parecer agora poesia, mas é. É assim, é belo. Deus ele vai fazendo parte do dia, de uma oração simples até um momento de oração. Até um momento de Deus me ajuda aqui que eu estou atrapalhado. Por que você não fala dele? Você não está vivendo a reconciliação, isso não está impactante para você.
Gente, quando eu saí do meu encontro com Deus, eu falei: "Cara, eu ouvi a última mensagem", não, a penúltima, falei: "Eu tenho que fazer de tudo para compartilhar isso". Eu só queria fazer o quê? Levar mais alguém para o encontro. Liderei uma célula de adolescente, todo mundo estava desviado do evangelho. Me deram uma lista de adolescente desviado. Cara, eu fui lá e fiz todo mundo voltar para a igreja. Trabalhei igual um condenado para ver os meninos. Eu literalmente, eu estava aqui consolidando mas eu tinha que jogar videogame com ele, que ele era novo. Eu tinha que correr para casa, correr literalmente para chegar no tempo na casa do outro. Aí daqui a pouco eu falava: "Não, cara, tem que arrumar mais um tempo para orar. Cara, eu tenho que arrumar mais um tempo para não sei o quê". Não, pô, vamos fazer um evangelismo, vamos. Era tudo novidade, simplicidade, a gente queria, mas estava mais impactante. Aí o tempo passa, aí você começa a se acostumar. Aí você começa a falar assim: "Ah, legal, pô. É, Deus quer santificar minha vida, o pecado não faz parte mais do meu dia. Não é uma coisa que eu não quero prática do pecado mais, eu quero é santificação". Mas fica automático. Você começa a não se importar com tantas coisas. Aí corre um problema, porque a santidade começa a ser uma santidade um pouco mais comportamental, não essencial. Você começa a se preocupar com o que o outro pensa, não com o que você é. E é pior, né? O outro pensar de você uma coisa que você não é e você sabendo, sei você, eu não me contento com aquilo que você diz que eu sou. Se você me disser, tu é arrogante, eu sei que eu não sou. Tá tudo bem. Agora, se você fala para mim assim, tu é arrogante e é compatível, agora imagina que você fala, tu é humilde e eu sei que eu sou arrogante. Como é que a gente convive com rótulos que são mentirosos? Então, meu irmão, hoje, em nome de Jesus, julgue. Você vive a reconciliação? Aconteceu, não é acusatório. Hoje, a gente está no campo da possibilidade. Se a gente estivesse diante do trono, já era. E está todo mundo de joelho, falando, Ele é o Senhor. Querendo, não querendo, esbravejando, não esbravejando, não ia ter ninguém combatendo a isso. Mas hoje, no tempo que nós estamos, está aberto um tempo de possibilidade, de reconciliação com Deus e de pregar essa reconciliação. Se você não prega ela, é porque ela não faz tanto impacto assim com você. Talvez você esteja assim, pastor, eu tenho um senso de distância de Deus, parece que Deus ele não quer se chegar perto de mim. A última frase de Jesus para os discípulos foi: Eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Quando os discípulos ficaram tristes, começaram a entender que Jesus estava falando que ele ia embora. Ele falou assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Se tem uma das coisas que você não pode aceitar na sua vida, é um sentimento de carência, de abandono, de Deus estar longe de mim, Deus não quer estar perto de mim. E se tudo isso que ele fez, tudo, foi para ter você perto, não faz sentido ele te querer longe. É incompatível, é incoerente, é herético. Qualquer evangelho que plante uma distância entre você e Deus, Deus ele quer você perto. Você pode colocar a sua vida diante de Deus e pedir para ele assim, Senhor, me ouve. Fala com ele assim, Deus me ouve. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, por causa do sacrifício do teu filho, me perdoa. Você tem direitos a isso também. Jesus é o sacrifício de todos nós. Jesus não é o sacrifício, Jesus é o sacrifício de todo aquele que crê. Você entende isso?